programa The Backstage Magic. Hoje eu estou aqui na cidade de São José do Rio Pardo. Isso mesmo. Estou aqui no salão paroquial da casa paroquial do cônego Darcy. Eu vim falar com ele um pouquinho da história de vida dele, como ele chegou ao sacerdócio e também de um grande filho, o livro muito esperado. Hoje nós vamos saber tudinho com o nosso novo amigo, cônego Darcy. Aguardem tudinho pela TV Mix, pela TV Net e também pela TV Interlagos. Eu sonhei com um determinado sonho. Será que realmente um sonho tem significado? Hoje, nessa manhã, eu estou aqui na cidade de São José do Rio Pardo com o cônego Darcy. Bom dia, senhor cônego. Bom dia. Bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo bem. Gente, já conversei um pouquinho com ele, programas do Amigos The Backstage Magic. Uma pessoa muito simpática, agradável, está recebendo muito bem, eu e minha equipe aqui, estou com a Isilda, estou com o Juliano também, estou me sentindo à vontade, viu? Eu queria falar com o senhor, vamos falar um pouquinho da infância do senhor. Pois não. Me fala um pouquinho da sua infância. Eu nasci aqui em São José do Rio Pardo, na zona rural. Eu sou da roça, vamos dizer assim, né? E vivi na zona rural durante uns 3 ou 4 anos. Depois meu pai, com a família, mudou para a cidade. Então eu vivi até os 12 anos aqui em São José do Rio Pardo. Naquele tempo era um pouco diferente. Eu fui para o seminário com 12 anos, fui estudar para padre. Já há 12 anos eu me mandei, subi de São José do Rio Pardo. E aí então eu me formei e agora estou trabalhando aqui novamente. Nossa, com 12 anos o senhor já sentiu o chamado? Antes disso. Nossa, antes? Antes. Há coisas que nós não sabemos explicar. Eu nem conhecia padre, né? Porque naquele tempo, como meu pai morava na zona rural, eles vinham a pé à missa. O meu pai vinha com os colegas dele, voltava, ficava comigo, que era nenê. Aí a minha mãe vinha com as colegas dela, voltava. E eu nem conhecia a igreja, não conhecia padre, mas a minha mãe fala que mal eu comecei a falar, já falava que queria ser padre. Então, Deus me chamou mesmo. Um grande chamado, né? E a família do senhor, diante de tudo isso, aos 12 anos de idade, decidiu entrar para essa vida que o senhor escolheu para si? Naquele tempo não havia comunicação como hoje. Para fazer um telefonema era um drama, né? Então, eu saí, fui para Ribeirão Preto, depois para Brodowski. O seminário mudou de Ribeirão para Brodowski. E raramente comunicava com minha família, só através de carta, ainda depois de vários meses. Então eu sentia, claro, saudade de casa, meus pais também tinham saudade, mas eles nunca reclamaram e até torciam para que eu fosse padre. Só que eles não manifestavam porque tinham muito medo de eu ser padre, porque eles queriam, né? Então eles não falavam muito. Depois que eu me ordenei, contaram toda a história, como eles amavam que eu fosse padre. Olha, me fala um pouquinho, o senhor acha que hoje em dia as pessoas buscam a igreja como era antigamente? Buscam de modo diferente. Antigamente buscavam como segurança, porque como o Papa Emérito Bento XVI diz, antigamente a fé tinha uma tessitura. A tessitura significa assim, a cidade era um todo católico, poucas religiões e com poucos membros. Então era um conjunto todo em volta da igreja principal, que era a matriz. Era uma tessitura que ia se espalhando por todos os bairros e toda a zona rural. Então as pessoas procuravam na igreja uma certa segurança emocional, uma firmeza do padre, uma orientação comum a todos. Hoje nós percebemos que a sociedade se esfacelou, cada um faz o que bem entende, e geralmente quando acontece isso não dá certo. Então as pessoas procuram na igreja mais orientação, mais
luz para o caminho, e eu tenho notado, pelo menos no âmbito em que eu trabalho, que não tem diminuído, nem na religião católica, nem em outras religiões, a busca. Então a diferença me parece que é essa. Antigamente procuravam segurança, hoje a religião é uma busca de uma iluminação para viver melhor. Como que os jovens estão na igreja hoje? Como que o senhor vê os jovens antes e os jovens hoje em dia na igreja? Antigamente eles iam mais por um entusiasmo do momento, porque a igreja há 40, 50 anos passou por uma transformação muito grande e atraiu muitos jovens. Eu trabalhei em Mococa, a comunidade de jovens de Mococa, na minha época lá, tinha 300 jovens. Então hoje nós temos menos jovens, mas ainda eles procuram, porque hoje os jovens saem muito. Naquele tempo não era assim, o jovem era bem caseiro, né? Não só saem à noite para buscar diversão, mas sobretudo também para estudar. Um vai para um lado, outro vai para o outro, e é difícil formar uma comunidade. Mas em nossa paróquia nós temos uma comunidade de 50 jovens. Então justamente na idade em que precisam de mais orientação é que procuram menos, mas depois eles voltam e acabam entendendo o valor da igreja. Eu costumo dizer aos pais o seguinte: quando o filho foi educado em criança na fé, e depois como jovem ele para, é como se fosse um carro que estivesse numa autoestrada e de repente saísse pelo acostamento em alta velocidade. Se é um bom motorista, volta ao asfalto. Se não é, ele cai barranco abaixo. Então, os jovens que foram educados em criança na religião, geralmente voltam e buscam a igreja. O senhor estava falando aí dos jovens, da família. A família é a prioridade de tudo, né? Mas, infelizmente, eu vejo que a internet, a televisão, tem roubado um pouco aquela união. Hoje em dia é difícil o senhor ver na hora da alimentação, que é um horário que para mim eu acho muito importante, que a família esteja reunida. E hoje em dia o senhor pode perceber, a pessoa vai lá, vou almoçar, vou jantar, tudo na frente da televisão, ou é na frente do computador. Não está tendo aquela união mais familiar, e isso me entristece um pouco, porque eu acho que a união familiar, aquele momento com os filhos na mesa, o pai, a mãe, é primordial. O senhor não acha? Sem o calor humano não há sobrevivência. Então, o meio de comunicação virtual é muito frio. Até eu vi uma charge muito interessante um dia desse numa revista. É como se uma pessoa estivesse afogando num açude muito grande, só com a mãozinha fora da água, e todo mundo tirando foto, e ninguém pulou para socorrer, né? Então, para dar uma notícia para todos os amigos, esquece de socorrer. É isso que pode acontecer quando a família não se une. Ficam todos bem informados, mas pouco formados. Então, o contato olho a olho, frente a frente, nunca pode ser substituído. Creio que com o tempo as pessoas vão se cansando desta comunicação excessiva virtual e tem a tendência de voltar à comunicação face a face. Obrigada. Ô padre, eu queria falar para o senhor o seu dia a dia. Como é que é o dia a dia do senhor? É bastante agitado. Porque a paróquia nossa aqui em São José é pequena. Eu trabalho no centro e eu só tenho a matriz mesmo. Não tenho mais nenhuma capela, nenhum sítio, só a matriz central. Mas como São José é uma cidade muito procurada também pela vizinhança, eu atendo muitas pessoas de outras paróquias e há um movimento muito grande na minha matriz, várias pastorais. Então o dia geralmente é bastante agitado. Eu levanto cedo, já vou atendendo pessoas às vezes com problemas familiares, com problemas psicológicos ou espirituais, e depois toda a parte administrativa da paróquia. E fora a igreja matriz, eu tenho uma casa de encontros na zona rural muito grande, muito boa, chamada Casa de Nazaré, e toda semana há encontros na Casa de Nazaré. Então eu participo dos encontros, nós temos as confissões comunitárias, então o movimento é bom, eu adoro. Que bom, e o senhor sempre assim nessa disposição? Graças a Deus. Que bom, que bênção. Me fala pra
para mim um momento marcante nessa trajetória do senhor? O momento mais marcante é que todos os momentos são importantes para mim, eu gosto de todos. E procuro dar a todos a mesma importância, porque, de acordo com o Evangelho, olha o que nosso Senhor diz: se você não é fiel no pouco, como você vai ser fiel no muito? Então, por exemplo, um dia desses, uma criança participou de uma palestra que eu dei sobre sonhos, e às vezes eu faço algumas rimas para o pessoal guardar. Uma menininha de 10 anos falou assim: eu vibro quando o senhor faz aquelas rimas. Então isso para mim já é uma coisa importantíssima. Nossa, escutar uma criança falar uma coisa dessa. Nossa, que coisa boa, né? Isso não É claro que há momentos mais importantes, como por exemplo a ordenação sacerdotal é importantíssima, né? E a celebração da Santa Missa. Mas assim, quanto à parte psicológica, tudo me agrada, desde que seja bom. Que coisa boa! Estamos aí quase no finalzinho do ano. Graças a Deus, esse ano teve coisas ruins, mas o que foi ruim vamos deixar de lado. Vamos falar de coisa boa. Precisamos orar muito pelo que está acontecendo lá fora, no exterior, né? Se unirmos em oração, porque a oração tem muito valor, né? Muito valor, porque a igreja fala sobre o corpo místico de Cristo. Então, quando nós rezamos, mesmo que a pessoa não esteja presente ou o fato esteja longe, o corpo todo comunica aquela bondade da oração e chega até lá. Olha aí, coisa boa. Então vamos orar pelos nossos irmãos mesmo que não estejam perto. Isso. Né? Fala um pouquinho. Então, chegando no final do ano, está chegando o Natal, como é que a Igreja Católica vê o Natal? Logo no meu primeiro ano de padre, eu dei uma entrevista para um jornal escrito. E eu não falei isso e colocaram lá, que o Natal é a festa mais importante do cristianismo. Não é. Até eu fui lá, o jornal falou: pelo amor de Deus, o padre não pode falar umas coisas dessas, que o Natal é a festa mais importante do cristianismo. A festa mais importante do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Mas o Natal é importantíssimo também. E, sobretudo, porque atinge muito a parte afetiva. Aquela criança pobrezinha nascendo para salvar a humanidade. Então, é uma época muito boa para nós unirmos as famílias em volta do sentimento. Porque o que nos deixa mais em ordem com a nossa personalidade é a inteligência, é o raciocínio. Mas os sentimentos também funcionam. Então, o Natal, além de tudo, é uma festa sentimental também. Os sentimentos agregam. Amor acima de tudo, né? Isso. Como vocês podem estar vendo aí de casa, nós estamos aqui com alguns livros, não estão todos aqui, mas estamos com alguns livros de autoria do senhor. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro dessas obras que estão aqui, depois a gente vai falar desse aqui, ó, que é o filho mais novinho. Fala um pouquinho dessas obras pra gente. Esse aqui é o filho mais velho. Só que é gêmeo, o outro não está aqui. São 2 livros, né? Uma obra em 2 volumes. Ensinar e aprender com amor. Esse é sobre a Eucaristia. O outro é sobre a Crisma. Eu trabalhei num bairro muito pobre em Mocó, que eles tinham dificuldade para dar catequese. Então essa obra eu que redigi, mas na verdade ela foi construída com a comunidade. Eu reuni as catequistas da comunidade e nós fomos organizando esse livro para facilitar a exposição da doutrina da igreja. Então ficaram irmãos gêmeos, né? E ainda é usado, lá em Mocó, aqui em São José também, essa coleção é usada. Esses 2 são de liturgia, comentários a respeito dos evangelhos dos domingos. Eu tenho o de São Mateus e o de São Lucas. O primeiro e terceiro, foi interessante, o segundo não saiu. Saiu o primeiro e terceiro. Eu tenho o de São Marcos em andamento. Bem provavelmente, dentro de algum tempo, eu posso editar aquele livro, né? Este aqui é do nosso bispo, Dom Tomás Vaqueiro. Ele foi bispo 27 anos em nossa diocese e ele completou 100 anos natalícios no ano passado. E o atual bispo pediu que eu fizesse uma biografia dele, então, a biografia de Dom Tomás. E este livro é em comemoração
dos 50 anos da diocese. Eu fiz um histórico das paróquias, mas comecei desde quando na nossa região aqui era só selva, só mato. E depois veio o filho do Anhanguera, abriu o primeiro trilho, começaram os arraiais, eu fui puxando dos arraiais até chegar às cidades atuais. Então esses livros mostram esses conteúdos. Antes de falar desse daqui, eu queria que o senhor falasse o que Padre Donizete significa para o senhor. Na obra eu coloco o aspecto que eu achei mais importante na vida dele, sem entrar no detalhe de religião, da fé, dos milagres. É um detalhe, é como eu sempre digo, os milagres são importantíssimos, mas eu gosto de prestar atenção nas coisas pequenas. Como Jesus no Evangelho do domingo passado, todo mundo admirando o povo colocar altas quantias de dinheiro no cofre do templo, e Jesus elogiou aquela viúva que só tinha 2 moedinhas, porque ela deu do que faltava. Então, aliás, até 2 coisas simples que me impressionaram na vida do Padre Donizete. Uma delas é que ele colecionava cobras vivas. Eu não sabia disso. Colecionava cobras para mandar para o Instituto do Butantan, e depois o Instituto do Butantan, em recompensa, em pagamento, mandava soro antiofídico para Tambaú, porque morriam muitas pessoas por causa de picadas de cobras. Então ele pedia para as pessoas reunir as cobras, mandava pelo trem e lá se transformava em remédio, né, o soro antiofídico, e ele fazia essa obra tão simples e que naquele tempo era tão importante, né? E outra coisa que é importante na vida dele é que naquele tempo pensar em um padre ter amizade com o espírita era um absurdo. E ele tinha amizade com o senhor espírita. Então perguntaram a ele, falaram, nossa, mas o senhor é padre e em amizade com o espírita, por que o senhor tem amizade com ele? Ele respondeu assim, porque se ele tem 2 camisas, ele dá uma para o pobre. Então ele diante de Deus nós somos iguais. Olha que coisa bonita. Esses 2 fatos que exemplo, né? Olha só, que exemplo, né? Um exemplo. E serve muito para os dias de hoje. Será que não? Serve muito. Bom, vamos falar dessa linda obra, que sempre um livro é como um filho, né? Isso Me mesmo. fala aqui, segura aqui e me fala um pouquinho da Conversa Amiga sobre os Sonhos. Fala um pouquinho. Eu comecei a notar a importância dos sonhos já no primeiro ano de padre, porque as pessoas vinham falar comigo e eu percebia que elas queriam contar o sonho, mas tinham vergonha, porque achavam que eu ia pensar que aquilo fosse uma brincadeira. Ao mesmo tempo que eles achavam assim, não, é o padre, né? Então ele deve gostar desse assunto, porque às vezes há pessoas que enxergam o padre como um macumbeiro mais categorizado, né? Ah, então eu vou contar o sonho lá, ele vai interpretar. Mas tinha um medo, porque falava, mas ele vai rir, né? Aí eu dava umas cutucadas até a pessoa soltar. E comecei a interpretar e ajudei muitas pessoas. Até hoje há pessoas que falam que foram ajudadas por causa da interpretação dos sonhos que eu ajudei a pessoa a elaborar. Então por isso eu fui trabalhando, comecei a ler autores assim, importantes, né, como Freud, a Melanie Klein, o Jung, o John Sanford, vários autores que estudaram sonhos a fundo e ajudaram os seres humanos a viver melhor. E com o tempo o pessoal começou a pedir, por que o senhor não escreve alguma coisa? E acabei escrevendo. Olha, numa parte que eu li, numa pequena parte, o senhor fala sobre que no livro não se encontra a rédea, encontra-se gaiolas. O que o senhor quis dizer com essa parte? Logo aqui no comecinho. Então eu quis dizer o seguinte, que a pessoa às vezes quer fazer do sonho um cavalo para andar no lugar dela. Então não é isso. O sonho não é uma coisa que vai resolver a vida da pessoa. É a pessoa se enxergando para caminhar na sua vida. A gaiola, o significado da gaiola é este, que os nossos sonhos são muito difusos,
Cada hora a gente sonha uma coisa e a pessoa fica meio fora de centro. Um dia ela sonha uma coisa boa, outro dia uma coisa ruim, vira uma confusão na cabeça. Até alguns autores dizem que não sonhássemos, nós ficaríamos loucos se não sonhássemos, né? Então, a gaiola seria isso, o dia que a pessoa percebe que o sonho ajudou a sua personalidade a ficar mais centrada, mesmo que tenha sonhos apavorantes, ou que tenha sonhos alegres demais, ela não vai mudar muito porque ela já tomou posse do sonho. A gaiola é a posse que a pessoa tem que tomar dos sonhos, ou em outras palavras, de si mesma. E aqui tem mais de 1.130 e poucas perguntas e respostas sobre sonhos. Exatamente, está aqui, ó. 1139. Nossa! Até eu pus no final. Por que 1139? Tem um significado. Por que 1139? Porque esse número pode representar o que é um sonho. Vejam vocês, em primeiro lugar, por que não 1150, por exemplo, então 1100? A gente gosta do número redondo, não é isso? Eu deixei um número quebrado, 1139. Por que esse número quebrado? Porque o sonho é assim, ele nunca completa aquilo que a gente quer. Ele sempre deixa uma dica, orienta, não diz assim, você está pronto e acabou. Não, ele vai indicando um caminho, uma orientação. Então sempre há uma coisa nova para você buscar no sonho. Nunca chega ao 1500. Só depois de muito tempo que vira a gaiola, onde você prende as ideias principais da sua vida. E ao mesmo tempo, o número 1139 tem algo que é comum a cada algarismo. São algarismos ímpares. 1, 3, 9. Em outras palavras, o sonho não completa, mas ele tem uma base que você tem que descobrir. Aquela base é a gaiola. Você descobrindo a base da personalidade, vive melhor. Esse é o significado do 1139. Fala uma coisa pra gente. Devemos lutar pelos nossos sonhos? Devemos lutar e muito pelos nossos sonhos, porque, pelo que eu tenho percebido, há vários tipos de sonhos, inclusive uns que nós sonhamos acordados, o que a gente quer ser, o que a gente quer realizar. O Freud chamava isso de devaneio, né? É um sonho acordado. Você está pensando, eu queria me casar bem, ou então não vou viver sem me casar, eu queria que meu filho fosse assim. Na verdade, é um devaneio que funciona como um sonho. E se são sonhos bons, devemos lutar por eles. A palavra tem poder? Tem muito poder. Por exemplo, a palavra sonho é uma palavra, segundo eu pesquisei, uma palavra hebraica que significa tornar-se forte. Então, cada vez que você diz sonho, você está dizendo que eu estou ficando melhor, estou ficando mais forte. E, ao mesmo tempo, na intercomunicação, a palavra tem muito poder, tanto construtivo como destrutivo. Palavra. Por isso que Jesus diz, passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Eu queria que o senhor deixasse um recadinho para a pessoa que está lá em casa, que está passando por uma dificuldade, às vezes está com enfermidade na família, ou aquele pai que está desempregado, sem saber o que fazer. Dá uma palavra de conforto para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade e de repente está até pensando, hoje eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando. O que a pessoa fala? O que a pessoa faz diante da dificuldade? Dá uma palavra de conforto para quem está lá em casa. E também isso tem relacionamento com os sonhos, né? Porque como os sonhos revelam a força que a pessoa tem dentro de si, a melhor maneira na hora da dificuldade, na hora da aflição, na hora do desespero, é procurar a solução no íntimo do seu ser, porque já está lá. Eu acho interessante quando Jesus foi curar um cego, né? O primeiro cego pediu, Senhor, fazei que eu veja. Olhem só, Jesus não disse assim, pode enxergar. Ele disse assim, você quer enxergar? É uma coisa óbvia, claro que ele queria. Mas por que Jesus perguntou? Perguntou porque Jesus queria saber se no fundo ele acreditava mesmo. Você quer enxergar, mas será que você quer mesmo? Ele disse, sim, Senhor, eu quero. Então pode enxergar. Porque você quer, você vai enxergar. Então você que está em casa,
sofrendo, com dificuldade, com algum problema, pense nisso. Eu quero sair dessa. Os meus sonhos vão me ajudar, a minha vida vai ter outro rumo, mas sonde primeiro se você quer mesmo. Precisa sondar lá dentro. E você quer, mas às vezes não sabe o que quer, né? Então vai lá dentro, acha, puxa e a solução vem. Porque é a melhor maneira. É claro que as pessoas também nos consolam, nós encontramos amigos, parentes na hora de dificuldade, mas de vez em quando vem um que fala alguma coisa que vai piorar. Então nós podemos confiar nas pessoas, mas não plenamente. Nós devemos confiar na solução que Deus já deixou dentro de nós, mas nós não enxergamos. E com oração, com paciência, sobretudo quando estamos sozinhos, nós conseguimos entender que essa força da fé está dentro de nós. Diz o fraco, eu sou forte, né? Que legal. Quem quiser esse livro do senhor adquirir, pode estar vindo aqui na paróquia? Como é que é? Pode estar vindo na paróquia. Eu já lancei o livro em 9 paróquias, né? Tenho mais 3 para lançar agora, e várias outras, umas 5 ou 6 estão pedindo, talvez no final do ano não seja possível, em janeiro também não, mas quando der eu irei a esses locais. Então, por enquanto, eu não tenho nem loja virtual, nada. Eu até penso em colocar na internet alguma maneira de a pessoa acessar mais facilmente. Então, por enquanto, só se encontra o livro na minha paróquia, na paróquia de São José, a paróquia central da Igreja Matriz São José. E nas cidades por onde eu vou, onde eu tenho lançado. E também o senhor vai estar fazendo o lançamento na cidade de Tambaú? Também. Em Tambaú, no mês de dezembro. No dia 19, na Igreja do Meio. 19 é sábado ou domingo? Sábado. Então, no momento eu esqueci. No dia 19, sábado, terceiro domingo do mês de dezembro, em Tambaú, na Igreja do Meio, às 7 horas da noite. Então, você que está aí em casa, que queira adquirir a Conversa Amiga sobre Sonhos, já sabe, pode entrar em contato aqui na paróquia e também na cidade de Tambaú. E eu deixo também os contatos da emissora, da TV Mix, né, que tem parceria conosco, a TV Interlagos, o meu Facebook também, né, Rose Backstage Oliveira, e nós estaremos divulgando sempre os trabalhos do Cônigo. Muito obrigada. Foi um prazer, eu agradeço. Amém. Também a oportunidade. E gente, vamos finalizar. Finalizar não, no segundo bloco, ele vai tocar pra gente. Fique ligadinho aí, depois eu dou um abraço. Segundo bloco. Pouco aprendi, eu comecei a aprender por música, larguei mão, comecei a mexer de ouvido, aí não ficou nenhuma coisa. Não. Ó, gente, eu só para fazer uma gracinha, para ter a honra de segurar o acordeon, porque eu não toco nada. Como é que? Só para sentir, ó. Aqui, do lado de cá. Opa, agora vamos ver se é tem que ir pra pesado. Nossa, você consegue aí? baixinha, Consegue? pequenininha. Aí, ó. Mas, gente, isso pesa Essa demais. é coisa muito antiga. Olha, É muito antiga. agora eu sou mais fã do senhor ainda, porque pesa, viu? Ó, e aí, como coloca aqui? Aí, esse aqui também. Esse aqui tem que apertar para baixo. Ah, não dou São os conta. baixos, né? Muito pesado, teclas sou e os muito baixos. pequenininha. Agora tem que fazer, abrir e fechar. Nossa. Aí. Parabéns para quem toca, viu? Porque olha, dá- parabéns pro senhor, viu? É muito pesado, tem que realmente, olha, Aí, muito bem. muito bem o senhor, né, gente? Olha, Eu toco só música bem antiga, de 60 anos para trás, né? Então vamos finalizar mais um pouquinho o senhor, porque olha, Olha. ele tirar o chapéu, porque pesa. Quantos quilos mais ou menos? Não tem nem ideia. né? Olha. Um verdadeiro músico tem que saber quanto pesa o instrumento, mas eu não sei não. Não, mas olha só que coisa bem conservada, que coisa linda, né? Chega. A música também ajuda para a alma, para tudo, né? Esta música deve ter mais de uns 60 anos. Eu acho muito bonita, porque as músicas antigas a gente percebe que é uma descrição. Parece que você está vendo a coisa acontecer. Essa música se chama Burro Picasso.
Então ele conta a história do burro, que era um burro muito bravo, ele comprou, o burro tinha matado uma pessoa, ele conseguiu dominar o burro, e depois que ele domina o burro, ele diz assim que tosei a crina do burro no sistema meia-lua, para cortar uma légua e meia, meu criminoso nem sua. Para varar uma tranqueira, pular uma porteira, por cima ele avoa. Faz eco por todo lado, seu passo picado nas pedras da rua. Olha que beleza! Realmente, eu vou tentar tocar, hein? Vamos ver se sai. Muito bem, muito bem. E fiquem todos com Deus. Amém, fiquem todos com Deus.